Olá pessoal, tudo bom? Então mais um vídeo para o canal, eu Conselheiro. Nesse tema de hoje a gente vai trabalhar a questão do conselho tutelar em tempo de pandemia. Né? A gente sabe o contexto internacional, né, que temos vivido, que estamos vivendo. Né? Houve uma situação de pandemia, está acontecendo essa situação de pandemia que poucas pessoas, talvez, ou quase ninguém ainda está sabendo como lidar, né? A gente tem visto empregos se perdendo, empresas fechando, e dentro disso a gente tem que observar a questão do conselho tutelar também, né? Então, quanto a isso, né, a gente compreende o conselho tutelar como um serviço essencial em virtude de que violações de direitos continuam acontecendo. Crianças estão sendo violadas, direitos do adolescente está sendo violado corriqueiramente e constantemente, né? Eles não cessam por questão da pandemia, né? A gente teve também a questão de toda uma reorganização, uma reestruturação da educação em nível nacional, né? E é onde também a gente vai estar conversando isso em um outro vídeo posterior, mas a gente quer trabalhar hoje essa questão do funcionamento do Conselho Tutelar em tempos de pandemia. A quem compete, né, a manutenção, né, e a efetiva promoção da ação conselheira nesse tempo de pandemia, né? A quem compete essa situação? Né? A gente tem visto isso, tem levantado questões, e são questões pontuais, né? Porque o estatuto ele não mudou, a lei ela não mudou, ela não foi alterada por conta da pandemia, tá? Né? Então a gente compreende, observando o artigo 134 do Estatuto da Criança e do Adolescente, né, que a manutenção e o funcionamento do Conselho Tutelar é de dever e obrigatoriedade do município aonde esse conselho tutelar pertence, tá? Então isso não mudou. Mas o governo federal está lançando algo ali para trazer EPIs, né, para o funcionamento do conselho tutelar. Ok, isso vai vir, vai somar, vai ser de boa ação, né? Mas não mudou, né? O município ainda tem a responsabilidade de manter o funcionamento do conselho tutelar, bem como de ter todas as situações para que o conselho tutelar tenha o seu correto funcionamento, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente ele não houve alteração por conta da pandemia, né? Ele permanece o mesmo, né? Inclusive a gente está comemorando hoje, nesses dias, né? Nesse mês de julho, 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, né? E a gente ainda consegue perceber a incompreensão até por parte de alguns conselheiros, né? Fazendo alusão de que outros órgãos, outras secretarias devem adotar essa ação para o correto funcionamento do Conselho Tutelar. E isso é um equívoco, porque a quem compete a efetividade, né, do funcionamento do Conselho Tutelar são as prefeituras, conforme consta no artigo 134 do Estatuto da Criança e do Adolescente, né? E quanto a isso, a gente tem que fazer as cobranças, né? O Conselho Tutelar não está recebendo EPI para para que haja uma efetivação, né? Quanto a isso, o Conselho Tutelar tem que adotar as ações, né? Fazer a comunicação ao Ministério Público, porque isso caracteriza talvez até como consta no artigo 236 do Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Caracteriza um embaraço da ação do Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar ele não deve fechar as portas nesse tempo de pandemia, porque como eu já mencionei aqui no início do vídeo, as situações envolvendo crianças e adolescentes, elas permanecem acontecendo, elas continuam acontecendo, e quem sabe neste momento ainda existe uma taxa de crescimento ainda maior, tendo em vista, né, a situação que se encontramos nesse momento. As crianças estão em casa, né, às vezes convivendo em meio de um meio familiar conturbado, um meio familiar que não foi trabalhado de alguma forma ou que não está na sua melhor forma nesse momento, né, e que precisa ser trabalhada. Então, para isso, a intenção e o trabalho do Conselho Tutelar ele deve permanecer, né? Quanto a isso, corresponde a quem isso? Ao prefeito, né, ao gestor público municipal, à gestão pública municipal, ao município, né, observar todas as questões.
existem todos os decretos, né, municipais, estaduais, federais. O Conselho Tutelar deve obedecer a esses decretos, observando, né, a sua peculiaridade e de que forma vai desenvolver a sua ação, mas ele não pode deixar de desenvolver sua ação, né? A ação conselheira permanece a mesma, não mudou, não houve uma transformação, não houve nada de novo no atendimento do Conselho Tutelar, ele deve permanecer o mesmo, e o município é quem deve fornecer meios, né, para o correto e efetivo funcionamento do Conselho Tutelar na esfera do seu município, ok? Então, compete a quem? Compete à estrutura municipal, né? Compete somente à estrutura municipal, né? Caso você, conselheiro tutelar, esteja percebendo que de alguma forma, né, a atuação do Conselho Tutelar está sendo ferida por meios de não estar sendo fornecidos os recursos necessários, de que você não tem recebido o EPI necessário para atuação, né, tendo em vista a segurança de cada conselheiro, tendo em vista, né, o cuidado com a saúde de cada um. Então você, né, reúne o seu colegiado, esteja conversando com eles e faça um documento formal, né, à prefeitura, faça um documento formal ao Ministério Público, chamando essa responsabilidade que o funcionamento do Conselho Tutelar ele deve permanecer. Não é uma situação corriqueira que estamos vivendo, mas ela não descaracteriza a ação conselheira. Essa deve permanecer a mesma em todo esse período, ok? Então, a quem nós vamos recorrer nessa questão de EPI? Ao município, né? Se o município não fornecer, a gente vai para outros meios, através do Ministério Público, vai fazer a solicitação, vai fazer a cobrança, né? E se isso não nos for fornecido, levanta-se uma ação por embaraço ao trabalho ou à ação do Conselho Tutelar, ok? Eu espero que vocês tenham compreendido bem essa questão, né? Qualquer dúvida, me coloco à disposição e que Deus abençoe a todos aí, pessoal.